Olá, pessoal! Estamos começando mais um Pode Alinhar, o podcast aqui da nossa agência que tem o objetivo de trazer os nossos parceiros de negócios para um bate-papo leve, descontraído e bem informativo. Hoje a nossa convidada é mais que especial, né? A rainha dos números, a musa do imposto de renda, Pamela, a nossa contadora. Olá, Pamela. Olá, meninas. Então, sou Pamela, contadora, responsável pela Inova Contabilidade aqui de Rio do Sul. Já estou no mercado contábil há mais de 10 anos, né? Então, é um prazer estar aqui hoje. Agradeço o convite mais uma vez. E fico muito grata porque, não só pela parceria que temos, mas também porque já estou acompanhando o sucesso, né? E a jornada de vocês há tantos anos. E isso só deixa meu coração quentinho de alegria também, né? De gratidão. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, né? E também de acompanhar essa jornada com vocês. Então, como a Josi falou, eu sou a rainha dos números, mas é muito importante enfatizar aqui que a Inova, né? Hoje a gente busca não ter um negócio, não ter uma contabilidade que não é só pelo dinheiro. Eu sempre falo essa frase, assim, né? Então, realmente, nosso objetivo aqui é descomplicar o dia a dia, é descomplicar a contabilidade para vocês. E é mais do que isso, são pessoas, né? São parcerias. Eu acho que é esse o nosso objetivo hoje, é crescer em conjunto com o nosso cliente. Então, isso que a gente está em busca e eu acredito que a gente está construindo em conjunto já há tantos anos, né? Então, a Inova vem crescendo com vocês e eu sou extremamente grata por estar aqui hoje e também acompanhar essa jornada. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. A gente agradece de você ter aceitado estar aqui com a gente. Estamos lisonjeadas. E um bate-papo bom começa com o quê? Com um cafezinho, né? E aí, eu gostaria de aproveitar esse momento para presenteá-la, Pamela. Muito obrigada. Chique, né? A gente é convidada ao podcast e ainda ganha caneca, olha só. Queria comunicar. Pra ficar combinando. Tem cafezinho também? Tem café? Tem café? Tem. Tomar um cafezinho já, né? É aquilo, né? O dia só começa depois do café, mas daí a gente também tem o primeiro, o segundo, o terceiro cafezinho. É isso aí. Certo. Não, e assim, contadora não vive sem café, vocês sabem, né? A agência, o pessoal da agência também não. Não tem, né? A agência também não. Depois do café. Exatamente. Não existe isso. Pamela, eu já quero começar com um assunto que para mim é muito óbvio, mas você já me confessou ali nos bastidores que talvez não é tudo aquilo, né? Assim, já desmistificou ali o meu pensamento. É sério que muitas empresas iniciam as atividades sem uma assessoria contábil? Sim, é aquilo que a gente comentou já nos bastidores, mas ainda acontece isso muito na prática, né? De que realmente, principalmente essa área de agência, né? Do infoproduto, produtor, principalmente de negócios digitais, onde as pessoas acabam trabalhando no período noturno, né? Tendo como segunda fonte de renda e tratando o seu negócio com um bico, né? E, na verdade, acabam não profissionalizando. Eu não vou abrir um CNPJ porque eu vou ter um custo, ou eu vou ter um MEI e acabam não fazendo organização financeira, não procurando um profissional técnico, né, um contador, para realmente buscar orientação tributária, financeira, para regularizar a sua situação, e aí acaba fazendo de qualquer jeito, né? E onde lá na frente acaba gerando uma dor de cabeça, né? Gerando custo, gerando multa, enfim. E aí acaba chegando lá no escritório de forma desesperada. Pamela, pelo amor de Deus, e agora o que que eu faço para regularizar isso aqui? Tô com meu CPF bloqueado, não consigo movimentar mais nada no banco, né? O que que eu tenho que fazer para realmente regularizar essa situação? Então, a gente tem que voltar lá na pessoa jurídica, né? Que se ele tem um MEI, regularizar um MEI, daí passar depois para a pessoa física. Ou se, porventura, ele não tem um MEI, tributa tudo na pessoa física, né? Conforme a tabela progressiva do imposto de renda, que chega a 27,5% de imposto. Então, assim, a importância realmente de que se você, porventura, está trabalhando, eu tenho uma fonte de renda com carteira assinada, o dia todo eu trabalho lá numa empresa e à noite eu tenho uma segunda fonte de renda, estou iniciando o negócio, já procure um contador. Né? Desde sempre, como vocês já fizeram lá no início. Então, vocês são um exemplo disso, alinharam um exemplo disso, né? Vocês iniciaram na condição de MEI, cada um aqui, mas vocês buscaram orientação desde o início para realmente organizar, né? Organizar a parte tributária, organizar a parte financeira. Vocês sabiam o que era uma declaração, né? Tanto da condição de MEI, tanto da pessoa física. Vocês chegavam no banco e tinha como comprovar uma renda,
né? Vocês não ficavam com aquela questão, eu estou recebendo isso aqui, eu não sei, né, se eu devo ou não comprovar para a Receita Federal, ou deitar de noite a cabeça no travesseiro e pensar assim, poxa, a Receita ela pode vir me cobrar alguma coisa disso aqui. Eu sempre falo para o cliente, quanto que vale a tua paz? Né? Então, assim, até que ponto e até onde tu vai, né, para realmente... Acho que são duas questões aí, né, Pamela? Paz e tempo. Exato. Porque, assim, desde que eu era MEI, eu já tinha o auxílio de uma contadora, justamente por causa disso, assim, ó, é muito detalhe, é nota, é declaração. Chega lá no momento de você fazer a declaração anual, aí você tem que reunir um monte de papelada. Exato. E é um dos grandes medos do pessoal que vai deixando isso para depois, vai ser muito complicado, vou pagar muito imposto. Mas como você mesma comentou, às vezes não fazer vai sair muito mais caro do que fazer do jeito certo. Com certeza, exatamente. E o que acontece? Eu vou misturar aqui, vou receber tudo via Pix na pessoa física mesmo, não vou abrir agora o CNPJ no meio, porque senão vou ter uma despesa. Vou recebendo e aí, quando tiver um faturamento mais alto, né, enfim, aí eu vou procurar me regularizar. Mas aí, poxa, você acabou ficando nessa condição 2, 3 anos, ou até mesmo um ano. E quanto, né, de imposto você deixou de recolher que a Receita Federal pode vir a te fiscalizar ou até mesmo vai te fiscalizar? É o que acontece muito na prática, infelizmente. Então, é muito importante, se porventura tem um segundo negócio, não tratar isso como um bico, principalmente, né? Porque o teu concorrente, ele vai estar sempre buscando profissionalizar o próprio negócio. Então, por que você não faz isso, né? Então, realmente, assim, se eu tenho um negócio que eu estou iniciando agora, estou saindo da condição CLT, estou abrindo meu próprio negócio, já vai em busca, né, de um profissional técnico, contábil, que tenha conhecimento para realmente alavancar e te auxiliar a organizar desde o início. Para saber o que é um fluxo de caixa, para saber o que é um faturamento, para saber como emitir uma nota, quando emitir a nota fiscal, porque muitos não sabem, né? Quando emitir, se tem obrigatoriedade ou não de emitir. Se então, sou eu que emito, se é a pessoa que eu estou isso. prestando serviço que emite. Se eu presto serviço para pessoa física, eu tenho que emitir, ou se é para jurídica, eu também tenho que emitir, né? Enfim, essa questão, são muitas dúvidas que acabam chegando para a gente, e que eu não sei, né, como que o profissional, que a pessoa, o empreendedor, enfim, que não recebe, não procura ajuda, acaba realmente conduzindo o seu negócio no dia a dia, assim, essas orientações, né? Ele vai levando, assim, até a bomba estourar, eu falo, né? Quando estourou, aí ele chega correndo lá no escritório e aí a regularização acaba sendo demorada, né? Tendo um custo muito elevado para ele, dá uma dor de cabeça, porque acaba bloqueando realmente conta bancária. Então, assim, ele acaba tendo uma surpresa em relação à parte financeira, então ele não estava esperando aquele valor lá de multa, enfim, acaba descapitalizando, né? O CNPJ ali dele, no fluxo de caixa. Então, assim, busque desde o início, a nossa orientação é sempre essa, desde o início, um contador para, né, ter essas orientações. É o famoso barato que sai caro, né, Pamela? Aí, e assim, quando a gente fala de estruturação, de crescimento, isso barra também, né? Sim. Porque se você já pensa em abrir uma empresa, crescer com ela, por que já não começar da forma certa? Exato, exatamente. E aí muita gente fica presa nisso, assim, até por experiência de agência, né? Eu iniciei como MEI, né? Mas já tínhamos contabilidade sendo MEI, né? E a gente barrou um período ali, agora é o momento de mudar, né? De mudar de MEI para simples e tudo mais. E eu estava um pouco retraída em relação a isso por várias questões, e uma delas é a quantia de impostos que você paga nessa transição. Mas é a dor do crescimento. Exato. Isso é uma questão que muitos chegam lá no escritório, né? Eu estou numa condição de MEI, né? Estou ultrapassando o faturamento, ou estou chegando próximo ao limite de faturamento de 81 mil no ano, né? O que eu devo fazer a partir de agora, Pamela? Qual que vai ser o meu custo a partir de agora? Porque até então o MEI ele não paga imposto sobre faturamento, né? Então, ele paga lá só o valor mensal da guia do MEI que já está o INSS incluso, e não paga ali sobre o seu faturamento mensal. Aí a gente analisa a questão das atividades, a gente vai verificar qual que é o melhor regime tributário para ele. Então, se porventura o Simples Nacional, que é um dos regimes tributários onde essa transição acaba, em alguns casos, principalmente para a questão de negócios digitais, acaba sendo mais benéfico, tendo menor custo para ele, né? Então, a gente acaba repassando isso, todos os custos, né? Tanto variável, que é a questão do imposto, quanto a questão do custo fixo. Porque a gente não pode passar para ele que é só o imposto sobre a emissão da nota, sobre o faturamento. A gente tem outros impostos, né? Outras taxas, a questão
questão também do custo fixo. Então, eu vou ter o honorário contábil, eu vou ter o INSS Soprolabore, eu vou ter alvará de localização e funcionamento, enfim, outras despesas que na condição de MEI eu não tenho. Então, eu preciso estar repassando isso para ele. E aí ele fica, poxa, mas no MEI eu não tinha nada disso. Então eu vou abrir o MEI no nome da minha esposa, do meu irmão, do meu pai, da minha mãe. Vou abrir vários CNPJs na condição de MEI, vou fazer o famoso jeitinho brasileiro para não pagar imposto, né? Mas até que ponto isso vale a pena, né? Eu sempre falo assim, então, a dor do crescimento é aquilo que comentou, pô, agora eu vou estar pagando um pouquinho mais de imposto, vou ter que ter esse custo fixo, né? Só que eu sempre deixo bem claro para o cliente que esse crescimento, ele vai de acordo com o crescimento do teu negócio também. Quem paga esse custo, quem paga esse imposto é o teu cliente final. Então, no momento que você acaba tendo essa transição do MEI para o Simples Nacional, você acaba tendo uma reestruturação do preço de venda. Então, o teu cliente acaba tendo um valor diferenciado na tua contratação. No teu preço do produto ou na contratação do teu serviço. Você acaba tendo, né, que fazer alteração do valor final também do teu orçamento, da tua proposta comercial. É normal isso, que antes você fazer uma proposta ali de R$1.000 por mês, você vai ter que, né, levar em consideração todo o teu custo fixo, o imposto, que antes você não tinha. E é essa orientação que muitos não recebem, porque acham que a proposta que ele tinha antes de R$1.000, ele vai ter que continuar fazendo por R$1.000, senão ele vai perder o cliente. Essa é a importância também, né, Pamela, de fazer essa transição da forma correta, sendo amparado por uma empresa correta, transparente, porque assim, lá na tua apresentação tu comentou desses diferenciais da Inova, né? Torna muito mais simples da gente entender o que está acontecendo, da gente entender o porquê de cada mudança, né? Porque é isso, é um universo novo, são nomenclaturas diferentes, muito a gente não entende, né? É complexo. É legislação, é tributo, então assim, se eu chegar para o cliente e passar a legislação pura para ele, sai correndo, né? Então, o que a gente tem lá dentro da Inova é justamente essa questão de menos técnica, né? Então, eu vou tentar chegar no cliente com uma comunicação mais descomplicada. Eu vou tentar chegar no cliente com uma questão mais, menos formal, para que ele consiga realmente entender de que forma ele vai conseguir atingir o objetivo dele, né, do negócio dele, dentro da legislação. Então, esse é um dos nossos objetivos ali, que é descomplicar o dia a dia dele, descomplicar a contabilidade para ele. Porque a gente sabe, para a gente já é muito complicado. Todos os dias nós temos alterações na legislação, alteração tributária principalmente, né? Então, todo dia a gente tem que estar lá, né, estudando, enfim, revendo, capacitação, não para, né? Principalmente agora com a reforma tributária. Então, de que forma... Tributária, imposto de renda, dá para direto, escolher, né? Dá para escolher. Então, assim, de que forma trazer isso para o cliente final, né? Com que ele consiga entender. Porque também é um assunto maçante, vamos falar a verdade, né? Se eu falar de imposto de renda para o cliente, ele já não quer nem falar comigo. Então, assim, eu tenho que chegar para ele e dizer assim, olha, se a gente não fizer dessa forma, tu vai ser preso. Então, eu tenho que passar um pouco, né, de seriedade também, com certeza, né? Mas também trazer um pouco da legislação, mas fazer de forma simples, né? Então, eu sempre trago, assim, simplificar, né? Porque senão, realmente, ele não vai conseguir compreender e trazer isso para o dia a dia. Tu trouxe essa questão de simplificar, de tornar claro para o cliente, e eu entendo que dessa forma vocês são muito transparentes com o cliente. Pode ser preso, é isso, não tem como amenizar essa situação. Não. Mas, ali nos bastidores a gente conversou também da importância de que o cliente seja muito transparente com o seu contador. É a mesma coisa de advogado, uma via de mão né? dupla. É uma via de mão dupla, não tem como ficar ocultando coisa isso. ali. Lá na Inova a gente passou por uma reestruturação. Então, faz uns 3 anos agora que a gente reestruturou a parte do nicho, né? Quem que nós gostaríamos de atender a partir de agora? Então, nesses 3 anos, a gente buscou atender o prestador de serviço. Foi o nosso público que nós nos identificamos, justamente porque a gente estava atendendo todo o ramo de atividade, quem atende todo mundo não atende ninguém. Boa. Então, a gente acabou trazendo um atendimento personalizado, algumas estratégias diferenciadas para esse público. E junto com essa estratégia, a gente levou em consideração justamente isso aí. Foi que o cliente realmente, ele passava lá que ele fazia tal serviço e era isso. Poxa, mas será que ele não faz outra atividade que ele não está me repassando? E eu preciso entender isso para realmente conseguir diminuir a carga tributária dele? Porque o que acontecia, para vocês entenderem um pouquinho melhor, o cliente chegava lá na minha frente, fazia uma reunião, Pamela, eu trabalho com cursos de treinamento online, trazendo para o negócio digital, né? Ok, mas de que forma você faz isso? Explique, né? Eu preciso que você detalhe para mim, né, da forma mais completa possível. Eu faço a gravação do vídeo, né? Mas principalmente eu faço a venda de um produto digital, de um livro digital. Opa, a gente tem a questão do e-book,
né, a legislação do e-book, a gente sabe que tem um tratamento tributário diferenciado, então a gente consegue uma redução tributária. Então, poxa, por que não, né? Aqui a gente consegue um incentivo a utilizar isso para a empresa. Então, se ele não comenta isso comigo, ele ia pagar um imposto muito maior no serviço, né, no treinamento, do que na condição de e-book. Então, por isso que é muito importante a gente conversar com o cliente, ter esse relacionamento, ter essa proximidade e esse atendimento personalizado, né? Essa questão, toda a contabilidade às vezes coloca lá que um dos diferenciais é o atendimento personalizado. Mas até que ponto é atendimento personalizado, né? Você realmente tem um relacionamento com o teu cliente, entende a dor dele, entende o que ele está tentando comunicar para você? Né? Porque é muito fácil dizer, é isso, mas você tem que compreender a linguagem dele também. Porque a nossa forma de falar é diferente da de vocês. Exato. Né? Muito isso. É que nem vocês, quando vão conversar com o cliente de vocês têm que repassar de uma forma com que eles compreendam também. E vice-versa. Né? Às vezes eles têm uma expectativa em relação à questão, né, do serviço, que talvez vocês também tenham que, né, buscar entender aquilo. Então, a comunicação hoje é muito importante, então isso a gente traz também, mas a transparência, né, realmente de ambas as partes, tanto da contabilidade quanto, né, do cliente. E um dos nossos valores que a gente, né, nesses 3 anos, a gente vem reestruturando com a equipe e buscando, assim, inegociável é a questão de ética profissional. Né? O cliente quer fazer desse jeitinho aqui. Não. Né? O não é libertador. Então, assim, eu vou deitar com a minha cabeça no travesseiro tranquila, porque eu sei que eu tenho uma responsabilidade sobre aquele CNPJ. Você quer fazer dessa forma, ok. Assine o termo, né, que você está ciente de que pode ter uma fiscalização sobre isso. E até porque a gente tem realmente uma responsabilidade, né, civil sobre essa questão do CNPJ, da empresa. Todo mundo fala, contador, né, só lá aperta no botãozinho e emite a guia do imposto, tá tudo certo. Não, mas a gente tem uma grande responsabilidade sobre isso. Né? Então, é muito importante realmente a questão da ética profissional. Então, quem está abrindo um negócio, né, quem está passando por esse momento de transição, principalmente, é muito importante buscar um escritório de contabilidade, um contador que tenha confiança, que vai descomplicar a comunicação e, principalmente, que tenha essa ética profissional. Porque, realmente, se não tiver, né, a pessoa quer fazer de qualquer jeito e o contador aceitar isso, poxa, até que ponto que vale a pena, né? Até onde, né, vale a tua paz. Exatamente. Então, quanto que vale? Então, é bem complicado e a gente trouxe isso como inegociável dentro da Inova. Então, é um dos nossos pilares, um dos nossos valores, e isso a gente não abre mão também. Você falava ali dessa questão do cliente chegar e, né, dar aquele jeitinho e tudo mais, e aí lá na frente esbarra nisso também. Então, essa transparência é importantíssima, né? Claro, sempre vai ter ali fora quem faça diferente, né? Eu acho que em todo serviço, a gente aqui também aquilo que você falou me tocou muito, assim, assuma sua responsabilidade daquilo que você está pedindo, do que você precisa realmente, né? Porque sempre vai ter aquele profissional ali fora que dá o seu jeitinho. Sim. Tu esbarra muito nisso, assim, Pamela, de ter profissionais, talvez, da área que deem esse jeitinho e aí complica para o mercado? Olha, atualmente estou como presidente do Sindiconte Alto Vale, então nós representamos 31 municípios aqui no Alto Vale, né? E com isso também acaba tendo uma responsabilidade, né, perante a questão contábil. Realmente chega muita demanda para a gente em relação a essa parte. Tal profissional acaba fazendo, né, dessa forma, acaba fazendo... Meu contador antigo fazia. Isso, fulano de fazer? tal assina lá a relação de faturamento frio, né? Fulano de tal lá faz declaração, né, com faturamento, enfim, várias situações que se eu levantar todas aqui, realmente são inúmeras, né? Só que a gente acaba tendo uma questão de ética que a gente segue, e quem está lá dentro, principalmente dessas entidades profissionais, vinculadas à parte contábil principalmente, acaba recebendo essa orientação. E a gente acaba compartilhando isso, principalmente de quem está entrando no mercado de trabalho, que às vezes não recebe essa orientação. Porque quem está principalmente abrindo um escritório de contabilidade, o cliente influencia tanto você a realizar aquele tipo de atitude, que se você não fizer, você perde o cliente. Né? Então, assim, um cliente representa 30% do meu faturamento. Se eu não fizer isso, eu vou perder ele, então eu vou ser obrigada a fazer. Mas até que ponto, né? Se ele não recebeu nenhuma orientação de que aquilo é errado, né? Não é antiético, que não vai de acordo realmente com a questão contábil, né? Que aquilo que a gente preza tanto na nossa profissão,
poxa, né? Então, realmente, ele não está recebendo a informação, a gente não está conseguindo passar para ele perante a nossa entidade, né? E também, assim, de que forma que ele não vai compartilhar isso com outros profissionais. Então, a gente tem que ter esse certo cuidado, e isso é algo que a gente preza muito lá no escritório. E como a Josi falou, assim, tem cliente que chega para mim, Pamela, ela parece ser tão chata. Principalmente na parte financeira, assim. Pessoal, eu chego para os clientes, assim, na contabilidade a gente tem o princípio da entidade, que eu até comentei bastante com vocês já, né, como vocês são nossos clientes. A gente tem que separar o que é da pessoa física com a da jurídica, né? Então, toda a parte financeira. E aí tem cliente que realmente ainda acaba movimentando, né? Pagando contas pessoais da conta da empresa. E aí a gente tá lá sempre, né? Pegando no pé. Não faz isso, manda a documentação correta. Falta fazer o vínculo do extrato. Enfim, e a gente tá sempre cobrando, sempre. E eles estão colocando lá, vocês são muito chatos, vocês são muito chatos. Mas, né? Que bom! Eu penso assim, que bom que a gente tá realmente buscando isso. Seria ruim se a gente não tivesse, né? Dando importância pro negócio do cliente. Então, eu acho que é importante isso, porque depois se dá um problema lá na frente, uma fiscalização lá na frente, o que vai acontecer? Meu contador não me avisou. Eu não sabia que eu tinha que mandar, né? Eu não recebi essa informação, eu não sabia. E tudo é o contador, né? Acontece, sobra para o contador. Então, é muito importante nós, né, como contadores, a gente ter essa transparência e repassar essa responsabilidade também para o cliente. Principalmente quando ele entra no escritório de contabilidade, que a gente chama o processo de onboard, né? Então, qual que é a responsabilidade de cada parte? Até aqui eu vou, daqui para frente a responsabilidade é tua, né? Acho que essa questão de transparência é muito importante, porque senão o cliente vai esperar sempre da contabilidade. Ele vai esperar que a gente faça sempre além daquilo que a gente também está contratado para estar realizando, né? Então, por isso que é muito importante a transparência de ambas as partes, e ele também sabe da responsabilidade dele perante, né, a contabilidade, perante também aos órgãos, né, o que ele tem que fazer ou não. Então, muito importante. Tratando dessa questão de responsabilidade fiscal, tributária, né, Pamela, eu acho que a palavra não existe economia aqui, né? Porque um dos medos de quem vai, né, de quem empreende, a gente sabe as altas taxas, as altas cargas tributárias que a gente enfrenta todos os dias, e um dos medos das pessoas, né, já tínhamos comentado disso, de não querer regularizar, de ficar protelando isso, eu vou pagar muito imposto. Mas existe essa questão realmente de fazer o enquadramento adequado, de você tentar contornar essas situações de forma legal, Exatamente. De forma segura, e não tem como economizar. Se aqui, com um enquadramento de serviço eu vou pagar um pouquinho mais, aqui nesse outro do e-book eu vou pagar um pouco menos. Então, é essa coisa de realmente levar da forma correta desde o início para poder ter tudo tranquilo, seguro e ter a sua paz, né? Isso vai desde da atividade da empresa que ela executa até o momento da emissão do documento fiscal, né? Porque às vezes o cliente também, eu tenho todas as atividades lá no meu cartão CNPJ, daquilo que eu realmente executo, mas eu faço a emissão das notas tudo na mesma atividade. E, na verdade, as notas não estão sendo emitidas da forma correta, nem tributadas da forma correta. E aí vai ter essa diferença de valores exatamente, também, né? A diferença da tributação. Então, é muito importante também realizar essa análise. Então, isso tudo a gente já, né, a gente chama isso de planejamento tributário, né? Desde a análise da parte de atividade, que é o CNAE, o Código de Atividade, né? Até a parte da tributação, da emissão do documento fiscal, né? Qual o regime tributário que a empresa melhor se enquadra, qual que ela vai recolher menos impostos, se é vantajoso talvez abrir uma ou duas empresas, uma no Simples, uma em outro regime tributário, né? E essa questão, só falando um pouquinho aqui da parte digital, é muito legal que alguns clientes chegam em contabilidades tradicionais para abrir negócios digitais e eles ficam assustados. Por quê? Porque geralmente o empreendedor digital, ele chega lá informando uma expectativa de faturamento que eles não estão acostumados. Estou com ideia de abrir o meu negócio digital e minha expectativa de faturamento é de 2 milhões nesse ano. O contador tradicional já quase cai de costas. Mas como assim? Isso não vai ser de acordo com a tua realidade. Tá, e quantas pessoas vão ser registradas? Quantos funcionários tu vai ter? Ele vai ter expectativa de pelo menos ali 50 funcionários. Não, é o meu sócio. Né? Então, assim, a questão de um negócio digital para um negócio tradicional, a realidade é muito diferente, né? A alavancagem da situação de faturamento, ela é muito, né, fora da realidade, assim, do que a gente costuma ver dentro de escritórios de contabilidades tradicionais.
mais. Então, nós já estamos acostumados, né? Porque muitas vezes o cliente que vem abrir um negócio digital e informa isso, o faturamento dele às vezes está atrelado ao negócio do cliente, né? Ao lançamento digital de um cliente, ao lançamento de um produto do cliente. Então, a gente já sabe que isso é normal. Agora, vai com um contador tradicional, ele já não sabe nem por onde começar, ele já se desespera ali só no faturamento, né? Então, por isso que é importante também já buscar uma contabilidade no início, né? Que tenha especialidade nessa área para realmente, né, não ter um enquadramento tributário errado já desde o início, tá? Falamos de começar do jeito certo. Uhum. Quando é o começo? Porque é isso, e a Josi a gente comentou já, a gente tinha contador desde a época do MEI. Mas muita gente pensa, isso MEI não precisa, né? Tipo, porque aí eu mesmo consigo emitir as guias, existe o portal ali. Mas, né? Eu digo assim, que o contador, ele é importante em todos os casos, independente se você é pessoa física, jurídica, MEI, né? O MEI também é na condição de pessoa jurídica, mas o MEI, todo mundo fala que é MEI, não é pessoa jurídica, né? Ele separa, né? Ele tem uma característica exclusiva. Então, independente da forma como você está recebendo o seu rendimento, você tem que ter um contador, né? Para realmente, eu tenho essa dúvida aqui, eu preciso tirar essa dúvida. Eu tenho uma dor. Muitas contabilidades que não atendem MEI, que dizem que, né, não precisa, não atende. Exatamente. Tem aquelas contabilidades que são especialistas em MEI também. Então, assim, né, você tem que buscar aquilo que vai conseguir te atender. Hoje, em Rio do Sul, a gente está passando por um processo de reestruturação, que é bem legal. Alguns escritórios de contabilidade estão realmente buscando um nicho, né, se especializar. Por exemplo, contabilidade especialista em e-commerce, né? Contabilidade especialista, né? Exatamente. Indústria. Então, realmente, para que você consiga atender melhor esse público, esse nicho de mercado. Que, de fato, né? Cada nicho tem muita especificidade. Né? Muito, principalmente na parte tributária, né? Então, é aquilo que eu falei, assim, a gente tem alteração todos os dias. Então, assim, se você atender todo o público, toda atividade, você acaba não conseguindo atender todo mundo da forma, com qualidade, digo, né? Então, assim, você acaba fazendo lá a parte legal, burocrática, de obrigação acessória, tentando buscar realmente um benefício fiscal para ele, reduzindo impostos, mas e por trás? Eu vou conseguir sentar e fazer com ele um atendimento, né? Vou conseguir sentar com ele e apresentar um resultado do negócio dele, uma demonstração contábil, né? Saber quanto que está dando de lucro, quanto está dando de prejuízo. Ou realmente avaliar com ele se aquela atividade talvez não está prejudicando o negócio, ou retirar, né? Aquela atividade do negócio dele. Quanto que está sendo o custo fixo dele. Então, assim, ou até mesmo auxiliar ele a precificar o valor da prestação de serviço dele, que hoje muitos não sabem. Eu ia chegar nesse ponto, assim. Quando você nicha, você faz uma imersão ali no cliente, você consegue até ver soluções para ele, né? Para além do trabalho convencional de contabilidade. Então, por exemplo, vou trazer outros exemplos aqui, não só do negócio digital, mas a gente atende muito a área da saúde também, né? A área da saúde, médicos principalmente, psicólogos, eles estão muito atrelados à parte do dia a dia em relação à função de atendimentos. É o que eles gostam de fazer, né? Então, a rotina é extremamente cansativa ali, de muitas horas de atendimento no dia, e eles não têm tempo e não têm afinidade com a parte burocrática e financeira. Então, a gente busca estar facilitando também nessa parte. Opa, então vamos trazer aqui uma parte já, né, de organização financeira, para eles entenderem um pouquinho disso, né, realmente a parte de gestão de convênios, principalmente, para a clínica deles, essa parte burocrática que a gente chama, a gestão de licitação também. Então, que talvez outros escritórios não consigam atender, por quê? Porque atende todo mundo, né? Então, a gente traz soluções específicas para, né, o prestador de serviço, porque realmente consegue atender de forma diferenciada, né? Esse é um ponto que a gente sempre fala para o nosso cliente, né? Você é bom naquilo que você faz, você tem um negócio por isso. E aí entra, né, marketing, contabilidade, gestão financeira. Assim, o tempo que você vai gastar para fazer essas atividades e você poderia estar se dedicando ao sucesso do teu negócio é determinante, assim. Então, essa é a importância de, quando começar certo. E se for para escolher, estrutura, né? Estrutura contabilidade, estrutura financeira, porque isso é determinante para o sucesso. Né? Fazer um plano de negócios, para você entender o que é um fluxo de caixa, que caixa não é lucro, já desde o início, né? E essa confusão, geralmente, para quem é MEI, né? Porque aí, essa separação... Quando você vai para o Simples, tudo bem, tem o contador, você separa as notinhas... Acaba recebendo mais orientação, né? Mas quando você é MEI, é muito fácil. Eu recebo isso, esse é meu salário. Isso. Né? E aí, acontecia nem antes. Acontecia. Não vou negar, mas acontecia. A gente fala com propriedade, né? De causa.
Recebemos as devidas orientações, depois. Estamos no nosso lugar de fala. Mas acho que é justamente isso, assim, né, Pamela? O objetivo dessa série, né, nessa nossa primeira temporada de podcasts, é falar sobre a estruturação das empresas, das agências, né? E a contabilidade vem para isso, assim. É impressionante a quantidade de CNPJs que abrem e que fecham, né? Na mesma velocidade. Na mesma velocidade. Se for ver, até a gente teve uma reunião esses dias lá na Casa do Empreendedor, né? A quantidade de MEI que abre e fecha no mesmo dia, assim, ó. Nossa. Né? Que por falta de orientação, realmente. Então, eles vão lá, abrem, né? Às vezes ficam lá 2 anos sem movimentar, sem pagar a guia do MEI, sem fazer a declaração, daí são excluídos do MEI. Assim, poxa, por que não buscar orientação, né? Então, realmente, não só no MEI, mas também em outras empresas que acabam fazendo isso, abandonando o CNPJ. Deixando, meu CNPJ está inativo, não vai acontecer nada, está sem movimento. Nossa, quando vê lá várias obrigações que não estão sendo entregues, sem movimento, que deveriam ser entregues e que está gerando multa, né? Então, assim, se tem o CNPJ, tem que ter um contador. Não, assim, realmente, mesmo que seja para encaminhar aquela declaração de forma zerada, sem movimento, mas tem que ser encaminhado, né? E aí, o que os clientes acabam vendo também muito o contador é apenas como um braço para mandar guia para ele pagar, o que já me dá até um ruim, tá? Só tem o contador para me gerar boleto. Exatamente. A gente vai mandar uma guia para o cliente diz, já tá me mandando de novo conta para pagar, né? Mas a gente não tenta realmente tirar essa visão do cliente, que a gente não é só aquele contador que manda, né, guia ou boleto para ele pagar. Então, tá me mandando coisa para pagar de novo. E a segunda questão é quando o cliente ele acaba vendo o contador somente, vai gerar mais conta para pagar, e a questão também, vai gerar mais tributo. Sempre mais, sempre mais, sempre mais. Mas não, é realmente ter essa proximidade para ele ter menos, né? Eu quero uma redução tributária. Poxa, início do ano a gente trabalhou tanto para fazer os planejamentos tributários dos nossos clientes ali, e a gente conseguiu reduzir de tantos clientes, e foi muito bacana. E quando eu digo que lá, falei no início aqui do podcast, que não é só por dinheiro, né? Eu acho que muitos escritórios de contabilidade aqui do Rio do Sul, e que eu admiro os profissionais, porque a gente tem que ter essa admiração e essa inspiração que é importante, e eu não trabalho com eles como concorrentes, mas sim como parceiros, né? Que a gente vê, assim, que realmente não é por dinheiro. Porque se fosse por dinheiro, lá no início a gente já teria desistido, né? Porque a gente passa por tanta dificuldade, para quem está já justo sabe, né? Então, assim, é tanta dificuldade, tanto problema, enfim, que o empreendedor, em todo ramo de atividade, acaba passando por isso. Mas é muito bom você conseguir, né, passar uma solução para o teu cliente. Não só resolver um problema para ele, mas você conseguir reduzir um valor, né, que hoje ele estava pagando um absurdo, e aí você conseguir, né, dar esse benefício fiscal para ele pagar um pouco, ou até mesmo um valor menor, mas está pagando menos, entendeu? Já é algo que realmente traz uma alegria para a gente, poxa, estamos no caminho certo. Gera trabalho, gera dor de cabeça, gera dor de cabeça. Ontem até tivemos uma palestra sobre saúde mental, foi até comentado, importantíssimo, e foi até comentado, assim, né, como contabilidade é estressante, e realmente é um ambiente muito estressante. Então, nós temos que lidar muito com o governo, né, com as obrigações acessórias, sistema que não funciona, prazo em cima de prazo. Tem dias que minha pálpebra só treme. Tô assim, ó, que eu não posso falar com ninguém. As meninas lá no escritório até falam, assim, todo mundo quieto, porque não pode nem conversar comigo, assim, porque realmente tem dias que ninguém atura ninguém, tanto estresse, né? E aí o cliente vê a gente só como, ela tá mandando declaração para a Receita Federal, para a Receita Estadual, para o município, aquela que só fica mandando 80% do tempo, mandando as obrigações para a Receita. Mas até então isso também é importante. Se a gente não mandar da forma correta, não mandar dentro do prazo, vai gerar multa para ele. Só que não podemos ver o contador só como alguém mandando guia e mandando obrigação. E sim, como um parceiro de negócios, né? Para justamente auxiliar ele no negócio dele, na tomada de decisão, principalmente, né? Porque a gente vê que o contador hoje, muitos acabam sendo só aquele que manda guia. Essa questão de ser parceiro estratégico do teu cliente, fazer a diferença para ele, mostrar para ele o teu valor e não o teu custo, né, Pamela? Aqui na Alinhar, a gente sempre trabalha com o sucesso do cliente. Então, assim, eu não me canso de falar, e serei repetitiva mesmo aqui nessa fala de novo, que nós só temos sucesso quando o nosso cliente tem sucesso. E nada mais prazeroso do que chegar e mostrar esse resultado, e acredito que contigo é da mesma forma, né? Exatamente.
Nós ficamos muito tristes quando acontece um cliente realmente encerrar as atividades ou acabar não conseguindo alavancar o seu negócio, né? Mas isso hoje, o nosso índice é muito baixo, né? Então, realmente, o crescimento das empresas a gente tem acompanhado isso e isso tem gerado um sentimento de gratidão na gente muito forte, a gente acaba tendo esse relacionamento com o cliente e acompanhando isso. É muito interessante porque a gente acaba fazendo reuniões a cada 2 meses com o cliente, alguns a cada 3 meses, enfim, a gente vai visitar, poxa, Pamela, 3 meses atrás a minha meta era isso aqui, olha onde a gente chegou. Nunca é onde eu cheguei, onde nós chegamos, sabe? Poxa, nós, né? Então, estamos juntos, estamos crescendo juntos, entende? Então, é muito legal. Às vezes, a empresa começa pequena, várias, autônomo, né, passa para MEI, depois passa para CNPJ, daí tem sócio, daí matriz, filial, vai expandindo. Olha que legal, né? Ou começa um faturamento de 10 mil, já tem 1 milhão. Isso é muito bom pra gente. E tu fazendo parte disso, Exato. Né? De forma... Pertencendo a isso, pertencendo, né? vendo, Exato. contribuindo com o progresso da nossa cidade. Pamela, eu não sei se tu tens, mas se não tiver também não tem problema. Uhum. Tu tens, assim, uma média de empresas do quanto evoluiu o Rio do Sul? Ou, enfim, se essa taxa de abertura de empresas, obviamente, ela cresceu muito, a gente sabe. A Casa do Empreendedor em Rio do Sul é fantástica, né? Atende super bem. Todo mundo ali, a gente até falava, né? Abria-se empresas no mesmo dia, Isso em aí. poucas horas. Em 24 horas. Em 24 horas. Mas em relação ao fechamento, é na mesma velocidade ou existe, assim, o número de empresas abertas em Rio do Sul hoje? Como é que tá essa questão, sabes? Então, na última reunião que nós tivemos, né, a prefeitura estava avaliando essa questão dos números, até porque tem uma questão da LGPD, então eles estavam tendo um receio em relação à divulgação dessas informações, mas elas sim vão ser divulgadas. Então, não colocaram todos os números, mas em relação ao processo, não ao número de empresas, então, assim, o número de horas para a abertura de um processo de abertura de empresa, por exemplo, continua o mesmo. Então, assim, em um dia a gente consegue abrir empresa em Rio do Sul. Processo de baixa, a mesma coisa, né? Só que agora, em relação a quantas empresas estão abrindo, em comparação ao quanto o número de empresas que estão baixando, né, ou seja, inativando, fechando, nós não temos ainda, tá? Só a questão foi divulgada, a questão do MEI mesmo, mas essas informações vão ser divulgadas e depois a gente pode estar colocando para vocês, compartilhando, com certeza. Pamela, tu falava dessa questão, né, da importância dessa participação de empresas que se mantêm abertas, né, porque como a Josi falou, é a participação ali nesse sucesso, que é um trabalho em conjunto, né, e que faz os olhos da gente brilhar. Assim, ser empreendedor é muito difícil, é muito desafiador. É para os fortes. Mas se a gente não tem esse brilho, esse encantamento, se a gente não se importa de verdade com o negócio dos nossos clientes, é muito difícil se sustentar no mercado, né? E aí, quando a gente fala, agora sou CNPJ, né? Tenho um CNPJ, sou pessoa jurídica, né? A gente fala que falar o 1000 contra é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. 1000 contra. E aí, Pamela, entra essa questão de declaração de imposto de renda. Vou declarar 2 vezes, né? Outro medo. Vou declarar como pessoa física, vou declarar como pessoa jurídica e daí vou pagar imposto 2 vezes? Como é que fica essa questão? É uma dúvida bem recorrente também lá no escritório, principalmente para quem está abrindo, né? Quem já está há mais tempo no mercado aí, já tem 1000 contra. Quem já declarou uma vez foi nova, já está mais tranquilo. Já está mais tranquilo. Então, já não foi mordido pelo leão, então está mais tranquilo. É uma dúvida recorrente e o que acontece? Tudo depende. Eu sempre falo assim, isso aqui depende. É a resposta que a gente tem que sempre avaliar a condição do cliente. Então, se porventura você tem o CNPJ, você tem a distribuição de lucro e você tem o rendimento tributável, que é o seu Prolabore. E aí a gente tem que avaliar se enquadra dentro da obrigatoriedade das regras da declaração de ajuste do imposto de renda da pessoa física. Se o rendimento tributável foi acima de 33.888, que é o Prolabore, ele já está obrigado à declaração de ajuste do imposto de renda. Se porventura ele tem a relação de bens lá e direito acima de 400 mil, já está obrigado à declaração do imposto de renda. Então, assim, são vários fatores que hoje a gente tem que analisar. Então, por isso que é importante ter o contador. Eu não preciso declarar. Às vezes, o sócio, ele tem lá o CNPJ, ele não vai buscar informação se ele tem que ou não declarar. É o contador que vai atrás e dizer, olha, tem que me mandar documentação, você está obrigado. Não adianta. Né? Então, muitas vezes eles não vão atrás da informação, a gente tem que chamar e dizer, olha, tem que mandar documentação, você realmente está obrigado à declaração. E aí, o que acontece é ele esconder, né, as informações. Isso é muito importante eu comentar,
Porque daí o que acontece? Meu contador não precisa saber que eu comprei lá um carro de 1 milhão, uma casa de 1 milhão, um carro de 400 mil, né? Então, ele vai escondendo, assim, né? Não precisa saber tudo que eu gasto, tudo que eu tenho. Senão ele vai brigar comigo, porque eu separei a PJ. Senão ele não vai me cobrar mais honorário. Aí que começa, né? Mas, infelizmente, a gente precisa receber todas as informações e tudo tem que constar, né? Na relação de bens e direitos ali da declaração de ajuste do imposto de renda. Até porque a Receita Federal ela já acaba recebendo muitas dessas informações por conta do Detran, por conta do registro de imóveis, que hoje realmente é tudo interligado, essas informações, né? Só que ainda assim há pouca fiscalização pela parte de inteligência artificial, né, dos órgãos em relação realmente à parte de bens, né, e a veículos e imóveis. Mas ainda assim a gente acaba pegando muito no pé do cliente para mandar todas as informações. E aí eles acabam casando, separando, não mandando informação também. Enfim, são várias situações assim que depois que a gente faz a declaração, às vezes, putz, não falou isso, eles vão ter que retificar, então, sabe? Então, por isso que é importante, já volto a falar que procure um contador e seja transparente na declaração do imposto de renda da pessoa física, né? Porque realmente é muito importante você colocar a sua realidade ali. Não fiz a declaração, eu sou sócio de uma empresa, eu não estou obrigado à declaração de ajuste do imposto de renda da pessoa física. Mas como que você vai comprovar sua renda para fins de um empréstimo, né, no banco, um financiamento imobiliário, como que vai ser? Aí acontece o seguinte, você pode comprovar por meio da tua folha de pagamento do Prolabore, mas aí muitos bancos ainda acabam solicitando de forma obrigatória a declaração do imposto de renda. E não pode ser encaminhada fora do prazo, eles não aceitam. Então, assim, por isso que é importante você conversar com o contador, olha, eu tenho expectativa do ano que vem, lá no final do ano, ir atrás de um financiamento imobiliário. Então, poxa, já vamos fazer agora de forma antecipada a tua declaração, mesmo que você não esteja dentro dos critérios de obrigatoriedade, mas já vamos realizar, né, para que você consiga comprovar a tua renda para fins, né, de um financiamento imobiliário. Então, por isso que é muito importante. Tem até aquela piadinha, né, até eu tenho acompanhado os stories, agora começou o prazo para declaração, tá muito difícil, assim, a gente muda muita coisa, é muita documentação, se é muita documentação pra gente, imagina pro contador, então tenham pena do contador, né, então vamos ajudar, vamos ser solidários, né, porque a gente só administra a documentação de uma pessoa, duas no máximo, a nossa é do marido. Documentos que é Excel, eu falo, né, porque... Então, vamos ser solidários, você vê um contador na rua, dê um abraço. Eu ia entrar justamente nesse assunto, assim, né? Que a gente entrou no assunto imposto de renda e daqui é um leque de informações, assim, né? Então, está aberta a temporada. Está aberta a temporada. Declara como? I love you, Receita Federal? Bom se fosse, né? Tão mais simples. Mas, né, lembrando aqui, então, já que a gente entrou nesse bate-papo, de não deixar nada para a última hora, né, Pamela? É o principal gargalo das contabilidades neste período. Isso. São as pessoas que deixam para declarar às 23 horas do último dia. Isso, nós temos 2 perfis de clientes que acabam deixando o contador de cabelo em pé nesse período. É o perfil de cliente que quer tudo no primeiro dia e o perfil de cliente que deixa pro último dia. Então, o prazo iniciou no dia 17 de março e vai até o dia 30 de maio. Então, tem cliente que já 8 horas do dia 17 já queria a declaração pronta. Okay. E tem aquele cliente que quer às 11 horas do dia 30 de maio. Então, assim, é importante você mandar a documentação, mas também, né, procurar não realmente deixar o contador de cabelo em pé, né, nesse período. Então, o que a gente está só orientando, eu vou reforçar nesse podcast, até para ser compartilhado com muitas pessoas, é que a Receita Federal, ela tem esse ano uma novidade muito legal, que é a declaração pré-preenchida com a senha do Gov. Né? Se a tua senha do Gov está lá... prato ou ouro, né, o nível da conta, né, prato ou ouro, você consegue importar as informações e fazer a conferência. Então, o contador tem mais segurança nas informações, porque às vezes o cliente não repassa tudo. Né? Então, com essa declaração pré-preenchida, algumas informações já vêm pré-preenchida com a Receita Federal. Por exemplo, vem algumas despesas médicas, já vem alguns rendimentos de outras fontes pagadoras que às vezes o contribuinte não passou para o contador. Eu tenho lá, o cliente chega, eu tenho aqui, a fonte pagadora é a minha empresa, que eu trabalho com carteira assinada, mas ele é aposentado do INSS, ele não passou. De lá, pela declaração pré-preenchida que eu importei da Receita Federal com a senha do Gov do cliente, eu consigo ver que ele tem esses 2 rendimentos. A dele com a carteira assinada e a do INSS da aposentadoria.
Então, ele deixou de me passar uma informação. Então, gera uma segurança para ele de não cair na malha, né? E também gera uma segurança para a gente. Então, por isso que é importante. Só que a Receita Federal ela não facilita a vida do contador, vocês sabem, né? Que é uma luta atrás de luta, né? É um perrengue atrás de perrengue. Então, essa funcionalidade, ela vai estar 100%, o sistema vai estar funcionando 100% a partir do dia 1º de abril. Então, do dia 17 de março até o dia 31, nós estamos fazendo a declaração sem as informações. Tudo no manual. Então, assim, se o cliente deixou de passar alguma informação, paciência. Até algumas situações acabam vindo, assim, mas às vezes vem até o valor errado, né, do que está na nota, né, por exemplo, despesa médica. Enfim, não está funcionando 100%, né? A gente está orientando realmente a ter o máximo de atenção nas informações que estão sendo importadas pela declaração pré-preenchida, mas é para funcionar 100% a partir do dia 1º de abril. Então, clientes, contribuintes que querem fazer a declaração com maior segurança, façam a partir do dia 1º de abril, mas não deixe para fazer até o dia 30 de maio, por exemplo, lá no final, né, na última semana. Tentem fazer dentro do mês de abril ainda, mande a documentação de forma antecipada para o contador, para ele também conseguir se programar. Já pode começar separando, aproveita esse período para separar a documentação. Exato, nós já mandamos a relação já, né, dos documentos ali, já vai separando o que precisa, e aí depois, né, você tem essa tranquilidade, né, de não precisar realmente se desesperar lá em maio, correr atrás de um documento que faltou ainda. Então, é muito importante isso também, tá? Eu não falei que ela era a rainha do imposto de renda, musa dos números? Trazendo novidade fresquinha e atualizadíssima em primeira mão aqui pra gente no podcast sobre Imposto de Renda 2025. Pamela, com esta informação, quero agradecer a tua presença aqui. Imagina. Né? Pedir aí o teu recado final, então, de super contadora da Inova Contabilidade. Saiba que pra gente é um prazer te ter como parceira de negócios, né? Tá aí já com a gente há muito tempo, né? Somos muito gratas pela parceria e sempre nos atendendo com muita excelência e realmente fazendo jus a tudo aquilo que ela falou aqui, de realmente ser um parceiro estratégico dos clientes, a gente consegue provar isso na prática. Então, muito obrigada pela tua presença. Imagina, eu que agradeço, meninas, o convite, a parceria de sempre, né? Por vocês fazerem parte da Inova também, confiarem no nosso serviço, não é só na Pamela, né? É na Inova, por tanto tempo caminharem conosco, não só vocês, mas toda a equipe junto agora conosco também. Então, isso me deixa muito feliz, tá? E agradeço também a questão de que nós não temos só uma parceria de negócios, mas também uma parceria de que, preciso disso aqui, vocês, né, podem contar comigo, fora da parte de negócios também, porque a gente acaba criando uma amizade. Isso que é muito legal, né? Uma mensagem que eu gostaria de deixar final aqui para todos, não só para vocês, mas para quem está iniciando na área do empreendedorismo, até para quem está, enfim, já tem o seu negócio e ainda não acabou profissionalizando, não fazendo seu CNPJ, busque um contador, busque uma contabilidade de confiança, busque a Inova, né, que nós estamos disponíveis para auxiliá-los, principalmente nessa área digital. Se você tem um negócio digital, a gente está disponível para auxiliar vocês. E mais uma vez agradeço a atenção e não perca o prazo da declaração do imposto de renda, que vai até o dia 30 de maio. E para já encerrar, então, esse episódio de hoje, eu gostaria de comentar. A gente falou de tantos detalhes, falamos de serviços, né? Falamos de estruturação. Se eu posso deixar uma dica, se eu posso deixar um recado, é justamente esse. Na hora de você contratar serviços, parceiros de negócio, procure alguém que simplifique para você o teu negócio, né? Alguém que realmente se importe, alguém que entenda do que você está fazendo, porque facilita demais esse caminho de empreendedor que já é tão difícil. Então, acho que a dica é essa. Seja uma contabilidade, seja uma consultoria financeira, jurídica, enfim, que traga essa segurança para o que você está fazendo, porque já é tão difícil. Se você ainda tem dúvidas, se você ainda não está conseguindo fazer o que precisa, né, e que se concentrar no sucesso do teu negócio, é mais difícil. Então, é isso, gente. Para quem acompanhou o episódio até aqui, Pamela, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Pamela. E agradecemos também a você que nos acompanhou e até o próximo episódio do Pode Alinhar. Até mais. Tchau.